A gente assistiu, e o Rio Grande do Sul é bastante estarrecido com as cenas das câmeras corporais utilizadas pelos brigadianos na abordagem que aconteceu no dia 15 de setembro, na casa do Eric, de 29 anos. A mãe dele, a família dele, chamou para que a polícia ajudasse a contê-lo naquele momento. Ele estava em surto, era esquizofrênico, tinha consumido cocaína e a mãe precisou chamar a polícia porque já tinha feito isso outras vezes e a polícia ajudava a conter e colocava na ambulância para levar para atendimento médico. Só que dessa vez o desfecho foi diferente, ele terminou morto. A gente vai mostrar na live essas imagens que já rodaram aí nessa semana, mas eu quero reproduzir 2 trechos bem curtinhos, peço que os nossos ouvintes prestem atenção. Antes da abordagem, o que os policiais diziam no carro. Tem que fritar isso, louco. Olha, Rosane, se me dissessem que esse áudio é de alguém do Comando Vermelho, dos traficantes, das facções, eu acreditaria. Mas 2 policiais indo para a ocorrência dizendo que tem que fritar esse louco aí. E depois da abordagem, depois, portanto, da morte do Eric, a conversa foi essa. Não tinha, irmão, o que fazer. Que a gente só atende ocorrência Ladaia, que eu sou para-raio de Ladaia. Sou para-raio de Ladaia, a gente só atende ocorrência. Né? A risada nem se fala. É triste, é desconfortável ouvir isso. O espaço está aberto para a Brigada Militar, para a Secretaria de Segurança Pública, que não quiseram se manifestar até agora. Mas precisam se manifestar e não é para a gente, é para a população gaúcha. Porque é um caso que, olha, dá dor de barriga ver um vídeo como esse e ouvir a risada depois da morte do homem de 29 anos nos braços da mãe dele. Esse é o problema. Muitas pessoas vão dizer que a Brigada nos protege e vocês estão falando mal da Brigada. Eu tenho um respeito enorme pela Brigada Militar. Eu reconheço todos os bons serviços prestados pela Brigada Militar. Mas casos específicos como esse, eles têm que ter o devido tratamento corretivo. Porque não pode se aceitar como normal que uma pessoa com problemas mentais, drogado do jeito que ele estava, enfim, que a mãe tenha chamado, a família tenha chamado pedindo socorro, pedindo ajuda à brigada, que a solução seja, entre aspas, fritar. Que seja acabar com a vida da pessoa, quando já estava dominado. Então, a tese da legítima defesa cai por terra quando se tem as imagens, quando se tem a prova de que ele já estava dominado. E que passa essa impressão assim de que, chega de ficar atendendo essa pessoa com problemas, essa família, essa mãe com problemas, vamos acabar com o cara e acabamos com o problema. E a mãe não dá para aceitar. A mãe diz depois dos tiros, eu chamei vocês aqui para me ajudar, não para matar. Vamos reproduzir um trecho desse vídeo. Bota as mãos. Mano, atira em mim! Atira em mim! Solta ele! Atira em mim! Tudo é barulho de choque. Tô atirando dele, não precisava! Eu peço desculpas aos nossos ouvintes por isso a essa hora da manhã, mas são as câmeras que estavam no uniforme dos brigadianos que atenderam essa ocorrência. O grito final é da mãe, dizendo que não precisava, porque ele de fato já tinha o barulho dos choques ali, a gente dá para ouvir que ele já estava sendo contido naquele momento ali. Aí vai ter alguém que diz, mas era drogado. Tá aí. E a sentença vem pela mão dos brigadianos que atenderam a ocorrência? Nós não temos pena de morte no Brasil. E outra, Rosane, essa é uma situação muito costumeira. A gente vê muitas famílias vivendo sobre isso e não tem classe social. Tem famílias ricas que passam pela mesma situação. Tem famílias pobres que passam por essa situação de ter um familiar que se perdeu nas drogas e que precisa de acompanhamento, como esse menino com esquizofrenia, 29 anos, esse homem que estava em surto, que tinha consumido grande quantidade de cocaína, isso está dito lá na nota da Brigada Militar, que ele tinha consumido cocaína, mas isso não é motivo para matá-lo se é possível contê-lo. E já estava dominado, eu tinha condições de conter, esse é o problema que não dá para a gente
aceitassem como normalizar esse tipo de coisa. A minha sensação é de indignação mesmo nesse momento, e acho que a Brigada Militar tem que se manifestar. E que bom que temos as câmeras corporais para mostrar como as coisas acontecem, né? Todo mundo deveria usar câmera corporal, seja para se defender, o policial, no caso, quando for acusado injustamente, Isso. ou seja para mostrar que ele cometeu um erro. E aqui, quando dou opinião, tento ser justa e muitas vezes elogio a atuação da Brigada Militar quando é o caso de elogiar, mas a gente precisa chamar atenção quando é um caso como esse que causa desconforto, que é perturbador e que não bate com o que diz a investigação de legítima defesa, sendo que o homem já tinha sido abatido pelo choque, já estava no chão. A família tentou chegar perto, a mãe, a tia, a avó. Os policiais mandaram se afastar e atiraram. E aí, o jeito que elas se movimentam no vídeo, o susto que elas levam, o pulo que uma delas leva, é desolador. É desolador ver o que aconteceu ali. A polícia aqui do estado precisa explicar melhor o que aconteceu, como foi legítima defesa, se eles chegam na viatura dizendo temos que fritar o maluco e saem dando risada porque só pegam ocorrência ruim. 8h32, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida para falar, Giane, sobre o aviso do presidente dos Estados Unidos para os produtos que vão para lá, né? Para os alimentos, né? Os alimentos, aqueles que pesam na inflação, no gasto dos norte-americanos com alimentação. A assessoria da Secretaria de Segurança Pública diz que tem problema de agenda, que o Coronel Ikeda, secretário da Segurança Pública, não consegue nos atender nessa manhã. A gente segue tentando contato com a Brigada Militar para falar desse caso do Eric, que citamos há pouco aqui. Ainda sobre o caso Eric, em que as câmeras dos uniformes dos brigadianos mostraram as imagens que foram divulgadas na última sexta-feira, a Brigada Militar que vai se manifestar apenas por nota, que não dará mais explicações nesse momento. A nota é da sexta-feira ainda, que diz o seguinte: a Corregedoria Geral da Brigada Militar comunica a conclusão do inquérito policial militar, o IPM, instaurado para apuração dos fatos deste caso, e diz o seguinte: o inquérito policial militar foi remetido à Justiça Militar do Estado, qual dará vistas ao Ministério Público titular da ação penal. A análise do amplo conjunto probatório, gravações das câmeras corporais, depoimentos, laudos, demonstraram que a atuação dos policiais militares obedeceu às regras de uso diferenciado da força, iniciando pela conversação, evoluindo para emprego de instrumento de menor potencial ofensivo e força letal, à medida em que as atitudes do Eric evoluíram de cooperativo para agressão física com risco iminente à vida dos policiais. Aí segue a nota, dizendo que a Brigada Militar lamenta o episódio, reafirma seu compromisso com a segurança da população gaúcha, nota da última semana, e será assim a comunicação da Brigada Militar a respeito desse caso. Agora, o que eu reafirmo aqui: risco à vida dos policiais com um homem desarmado no chão? Ele sobe num sofá, né? Pela impressão que a gente tem, é que ele sobe num sofá e ele fala: atira, atira. É isso, ele diz: atira em mim. Atira em mim, atira em mim. Eu não entendo muito o que significa isso, assim, se ele, no surto, ele queria que os policiais atirassem, mas o fato de ele dizer atira em mim não significa que devam atirar. A mãe dele falou sobre isso com a Gabriela Plentes no fim da semana passada, que ela esperava o acolhimento, que chegassem ali como os outros policiais já tinham feito em outras vezes, como nas outras ocorrências, porque o homem em surto vai gritar, atira em mim, tem que acalmá-lo e não deixá-lo mais nervoso, porque é exatamente essa situação, já que está em surto. Tem vários policiais escrevendo aqui que o fritar é um jargão policial que eles usam para usar o choque. O choque. Imaginei que fosse a taser, essa, né? Que é a arma não letal. Que esse é o jargão deles para usar essa arma, o fritar. E que ladaia, usado depois do episódio, né? Quando eles só pegamos ocorrência, só pega ocorrência ladaia. Que ladaia, no caso, é quando não é um criminoso. É assim, um outro tipo de problema, como é o caso desse, que era uma pessoa em surto. Bom, e a risada a gente não precisa explicar, né? Acho que a risada não precisa traduzir, né?